Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ser também um Gideão, a ser um atalaia do Senhor nesse tempo que antecede a vinda de Jesus, a ser um adorador em espírito e em verdade, a preparar a vinda do Senhor. Que você possa realmente estar ligado ao que está acontecendo no mundo em cumprimento à vinda de Jesus. Bem, e sobre tudo isto, estamos estudando a história de Israel e vendo como Deus preparou o seu povo, como Israel é mesmo um sinal, um relógio, apontando para o cumprimento das profecias, apontando para a vinda de Jesus. No programa de hoje conversaremos sobre os gibeonitas, um povo que entendeu que precisava estar alinhado com o Deus de Israel, que precisava do Deus de Israel e de uma aliança com este povo. Vamos ver essa história hoje? Tenha o seu coração bem aberto. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, estamos conversando sobre este povo, o povo de Israel. Israel é o nome que Deus deu a Jacó, significando este nome que ele lutou como príncipe com Deus e com os homens e prevaleceu. Nós vamos ver que Israel enfrenta as nações ali em Canaã, na terra prometida, e vence. Mas o terror do Senhor e o terror deste povo que está chegando invade os corações das pessoas ali. E vamos ver dentro deste quadro como a cidade de Gibeon vai buscar refúgio com Israel. Por isto, para conversarmos sobre este assunto, eu quero que você assista comigo a uma matéria sobre os tipos de escravos na história. Este povo, os gibeonitas, eles vão ser escravos. Eles vão ser rachadores de lenha, tiradores de água, e vamos ver dentro da história como surgiram os escravos, quem eram estes escravos, de onde vinham na história, no decorrer deste período tão grande de história da humanidade. Assista comigo a esta matéria e vamos conversar sobre os gibeonitas. A origem da escravidão se perde nos tempos, aproximando-se das origens da própria civilização humana. Segundo o antropólogo Gordon Shield, em um determinado momento da pré-história, os homens perceberam que os prisioneiros de guerra poderiam ser usados para o trabalho. Na Idade Média, a escravidão foi substituída pela servidão. A escravidão ressurgiu na época das grandes navegações com o uso da mão de obra escrava, em especial do negro africano, que desenvolveu-se nas colônias de países como Espanha, Portugal, Holanda, França e Inglaterra. A escravidão só terminou com assinaturas de leis que aboliam o trabalho escravo. No Brasil, a escravidão durou 388 anos. Muito bem, você assistiu aí, pôde ver que ser escravo não era nada agradável. Os escravos não tinham nenhum domínio sobre si, sobre o seu corpo, sobre o seu tempo, sobre o seu futuro, as suas escolhas. Eles tinham de apenas fazer aquilo que seus senhores lhes ordenavam. O Brasil mesmo recebeu tantos escravos ali da África e eles eram caçados das suas casas, eram trazidos e aqui tinham de trabalhar. E dentro da história de Israel, nós vamos ver que quando Josué está entrando na terra, há a notícia de que Josué é um vencedor, a notícia de que Israel está invadindo e está conquistando aquela terra chega a todos os corações. Os moradores de Gibeon estavam amedrontados em relação a Israel e a sua marcha vitoriosa sobre Canaã, a terra em que habitavam. E fizeram um estratagema para salvar as suas vidas. Eles sabiam que se não podiam derrotar Israel, teriam de se aliar a Israel. E é sempre assim.
nós vamos ver que aqueles homens da cidade de Gibeon eram homens valentes. A cidade de Gibeon não era pequenina como a cidade de Ai, uma cidade, uma vilazinha insignificante. Pelo contrário, era uma cidade grande, era uma cidade forte, era uma cidade de homens valentes. Mas homens que entenderam que não poderiam lutar contra Israel. E o que eles fizeram? Eles fingiram que moravam em um país muito longe de Canaã e buscaram aliança com Israel. Eles estavam ali bem pertinho do acampamento de Josué, do acampamento dos hebreus, mas eles usaram de um estratagema. Em Josué 9, versículo 4 está escrito: usaram de estratagema e foram, e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Como eles iam fingir que vinham de uma terra distante, bem longe de Canaã, eles tinham de mostrar que estavam viajando há muito tempo. As viagens naquela época não eram como as viagens de hoje, que em uma hora você viaja de Belo Horizonte a São Paulo, que você pode almoçar nos Estados Unidos, pode jantar na Europa, que nós podemos viajar tão rápido. Mas naquela época, uma viagem de quilômetros, 300, 500, 600 quilômetros, era muito chão a ser percorrido a pé, ou de cavalo, ou em camelos. Então eles fizeram isto. Vestiram roupas velhas, roupas que estavam embaçadas porque não foram lavadas. Eles colocaram sobre os jumentos sacos velhos, pão bolorento. E eles chegaram para Josué dizendo: olha, quando saímos de casa, isso tudo estava novinho, isso tudo estava perfeito. E olha como ficou tudo velho de tão longe que foi o nosso caminho, de tão grande, tão longo o nosso caminho, tão longe o lugar onde moramos. E Josué acreditou. No capítulo 9, verso 14 de Josué, está escrito: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Ali estavam reunidos os capitães junto com Josué, ali estava a nata do exército. E eles reuniram, olharam, olha, pegue para você ver, esse pão está bolorento, olha esses odres de vinho, estão rotos, olha a roupa deles, olha a sandália desses homens, já estão velhas, eles caminharam muito. E então não pediram conselho ao Senhor. Estava tudo tão óbvio, estava tudo tão claro, para que pedir conselhos a Deus? Às vezes isto acontece conosco. Tudo está tão óbvio, tudo está tão claro. Às vezes é uma menina que vai se casar e ela pensa, olha, é óbvio, é claro. Essa pessoa, este jovem, ele é de confiança, ele tem uma boa aparência, ele tem um bom emprego, ele tem uma boa conversa, ele parece ser uma pessoa tão digna, tão honesta, é tudo tão óbvio. Mas nós devemos pedir conselho ao Senhor, buscar a direção de Deus em tudo que fizermos. Eles não pediram. No capítulo 9, versículo 15, está escrito, do livro de Josué: Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ah, como é séria esta palavra! Como é sério quando você dá uma palavra de juramento, de aliança. Como é sério o casamento. Quando nós colocamos esta aliança no dedo, nós estamos prometendo amor e fidelidade até que a morte nos separe. Isto é uma aliança e é necessário que as alianças sejam cumpridas por ambas as partes. Depois que eles fizeram aliança, depois disto, a sua mentira, a mentira dos gibeonitas, foi descoberta. Mas Israel não poderia fugir da sua palavra empenhada. Então os gibeonitas foram feitos escravos de Israel, tiradores de água e rachadores de lenha para o templo do Senhor. Sim,
A mentira tem pernas curtas. E logo eles descobriram, alguém lhes disse, ou eles mesmos acompanharam aqueles homens e descobriram que eles moravam ali pertinho. Que a cidade deles de Gibeon era uma das cidades que estava cadastrada para haver guerra e ser desapossada. Mas o que fariam? Eles teriam de manter a palavra empenhada. Eles teriam de cumprir aquilo que prometeram, que não lhes tirariam a vida. Agora sim, vão consultar o Senhor e eles então fazem dos gibeonitas escravos. Escravos para trabalhar num serviço tão maravilhoso, de tirar água e rachar lenha para o templo do Senhor. Um trabalho para servir ao Deus de Israel. Tirar água e rachar lenha. Mas estariam com as suas vidas salvas, mas se submeteriam à escravidão. Sabemos que o Senhor veio nos trazer total liberdade. E todos que buscam a vida no Senhor a encontram. Você já encontrou vida e liberdade? Ou quem sabe você está escravo do pecado, das drogas, do vício, da prostituição ou de qualquer outra coisa, até mesmo de uma aliança com o inimigo. Vamos romper isto agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, sei que sou um pecador, sei que estou escravo do pecado, vivendo uma vida que não te agrada, mas eu te peço perdão e te peço, Senhor, livra-me destes laços, perdoa-me, dá-me um coração novo, uma vida nova. Que o meu nome esteja escrito no livro da vida e jamais daí seja tirado. Senhor, eu me entrego a Ti para Te servir, Te amar e Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse desta liberdade, desta libertação, desta salvação no Senhor. E te aguardo no nosso próximo programa, se Deus quiser.